Eu falei, eu queria 5 milhões de ações. O cara olhou e falou, 5 milhões? Eu falei, eu queria 5 milhões de ações. Os caras falaram, pô, Barça, você tá louco? Eu falei, tô, porque as ações então ficaram de graça. Você é que foi louco de não comprar. Eu tive ações de uma empresa chamada Banco Nacional. Quem fazia propaganda do Banco Nacional, sabe quem era? Ayrton Senna. O Ayrton Senna, exatamente. A gente foi ludibriado. Não é que você errou, você foi conduzido ao erro, é diferente. Eu, por exemplo, tinha ações de um banco chamado Banco Econômico, que agora está ressurgindo, e eu tenho uma quantidade muito grande. Esse banco foi fechado pelo Banco Central. Questões políticas, por questões de Bahia versus o resto do país, né? O Ângelo Calmon de Sá, que era o presidente do banco, etc., era um dos grandes acionistas da Copene. Então, a Copene foi vendida e quem ia comprar era o Ultra, e quem ia financiar era o BNDES, e no fim, os baianos quiseram que ficasse com eles, então criaram a Braskem. É uma historiazinha interessante de saber. Mas ele quebrou por causa disso. Só que ele quebrou como tendo um dos maiores patrimônios do país. E agora está ressurgindo. O BTG comprou o Banco Econômico. Você vê que coisa interessante, depois de 20 anos. Né? Outro papel também que eu perdi, também foi porque o Banco Central acabou com o banco. Era um banco pequeno, mas tudo isso era comprado via, recebe o dividendo, compra mais desse, compra daquele, entendeu? Então, não houve uma mutilação patrimonial, houve uma perda, tudo bem, entendeu? Eu tinha ações de um banco que era pequenininho, chamava-se, o apelido dele era Banco da Bandeira, porque ele chamava Banco do Progresso. E na bandeira está escrito Ordem e Progresso. E ele quebrou. Era um banco pequeno. Como eu tenho ainda ações de um banco pequeno, que chama Banco Mercantil do Brasil, que nunca quebrou. E eu espero que também não quebre. Tá entendendo? Mas se eu perder, isso não afeta o patrimônio, entende? É coisa insignificante. Como foram insignificantes as demais perdas. Aliás, foram perdas que não se consolidaram. Por exemplo, o Banco Econômico, eu comprei as ações do Banco Econômico em virtude do seguinte: eu sou uma pessoa que eu leio as atas, né? Leio tudo, eu não leio só o título, eu leio o texto. Em um belo dia eu vi um título escrito assim, eu não tinha ações do Banco Econômico, eu vi assim, o Banco Econômico está chamando uma subscrição, você sabe o que é uma subscrição, né? Sim. Uma subscrição a 1,20. Custava 60 centavos. Eu falei, bom, mas não faz sentido. O cara que vai fazer uma subscrição é um burro. Vai pagar o dobro? Então, aí eu já imaginei. Bom, aí o Ângelo Calmon de Sá chamou para ninguém subscrever e ele né? Aí eu li o texto, falei, pô, mas isso aqui é uma cama de gato. Por quê? Porque era 1,20, mas você podia pagar em 12 vezes sem juros. Nossa, eu nunca vi isso. São coisas que acontecem no mercado, que você só vai saber se você ler o texto. Se você vê o título, você não faz. Aí eu cheguei no Banco Econômico, que era aqui onde hoje tem a Bolsa, a B3 comprou, na rua João Brícola, onde tem um portão enorme, que tem umas moedas enormes. Lá era o Banco Econômico, no subsolo, departamento de ações. Aí eu cheguei lá, tinha um senhor, eu disse para ele o seguinte, olha, eu vi que o Banco Econômico está produzindo uma subscrição. Ele falou, tá. Eu falei, é que eu não tenho ações do Banco Econômico, né? E eu gostaria de subscrever. Ele falou, quantas o senhor quiser. Porque ninguém ia subscrever a 1,20 se ela custava 50 centavos. Exato. Porque a maioria não leu. Eu falei, eu queria 5 milhões de ações. O cara me olhou e falou, 5 milhões? Eu falei, eu queria 5 milhões de ações. Já. Então ele me deu o direito de subscrever 5 milhões de ações a 1,20 em 12 parcelas. É claro que isso daí foi projetado para o controlador, né? Então, o que aconteceu? Eu paguei a primeira parcela, antes de vencer a segunda parcela, o banco já deu um dividendo de 60 centavos, já pagou 2 ou 3 parcelas. Antes de vencer os 12, eu já tinha ganho em cima do banco, porque as ações então ficaram de graça. Então, eu não perdi nada, tá entendendo? Aí peguei fiquei um monte de tempo recebendo dividendo, comprando outros papéis, né? E é isso aí. Isso é história. Um belo dia o governo chegou e falou, olha, eu vou fechar o banco. Fechou o banco. Agora vai reabrir. Então, quer dizer que até nisso eu vou ter sorte. Quando eu comecei a comprar o Banco Santander, o Banco Santander tinha uma praga sobre si. Que ele ia quebrar, que não sei o quê. Então eu comecei a comprar a 11 centavos. Os caras falaram, pô, você tá louco. Eu falei, tô, mas não vai quebrar. Hoje custa 40, né?
Você é que foi louco de não comprar. Tá entendendo? E é isso aí. Então, a gente teve muitos acertos, né? Acertos bons, acertos menores, maiores, mas sempre bons acertos. Ainda é um bom momento para se investir em Unipar? O setor de atividade da Unipar é um ótimo setor, né? Ela produz matéria-prima, produz soda, cloro, né? A Unipar é uma coisa incrível, uma coisa que... A Unipar, nós chegamos a comprar a Unipar a 25 centavos. E nos preços de hoje, Barsi, você acredita que, mesmo com essas altas recentes de Unipar, ainda está um valuation atrativo para investir? Eu diria o seguinte, não que a Unipar não seja um bom ativo para você investir, mas você tem ativos mais atrativos. Que estão mais baratos e são bons, né? Você tem papéis do mesmo segmento que custam menos da metade do que ela custa. Por exemplo, o Braskem. Entendi. Então, ela não é que chegou no ápice, não. Eu acho que existem outras oportunidades melhores. Barsi. Não digo que o cara tenha que vender, absolutamente não, né? Tá certo. Agora uma pergunta que todo mundo quer saber. Quais são as suas 5 maiores posições hoje na sua carteira? A Klabin, a Unipar, a Taesa, a TRPL, CEMIG. Essas são, é uma configuração assim, mais ou menos equânime, né? Um negócio que vai... Todas elas me dão um dividendo. Essa questão de diversificação, essa questão de tomar muito cuidado, né? De diversificar muito, de ter muitas ações. O que o senhor acha saudável? 15 ações, ou enfim, ou depende muito se a pessoa estuda as ações? Veja bem, as empresas, no caso. Em 1971, quando eu resolvi criar uma carteira de renda mensal, eu pensei da seguinte forma: se eu quero ter uma carteira de renda mensal, eu tenho que ter uma remuneração mensal, não é isso? Se porventura eu comprar ações de uma empresa que paga dividendo uma vez por ano, eu tenho que ter ações de 12 empresas que pagam uma vez por ano, porque são 12 salários, né? Até tem um 13º, então 13. Se eu comprar ações de empresas que pagam dividendo semestral, eu tenho que ter a metade. E esse o princípio é esse. Então, essa foi a diretriz básica que nos levou a ter uma quantidade reduzida de ações. Porque não há necessidade de você ter tudo. O importante é você ter os melhores, tá entendendo? Aqueles que têm o compromisso com o acionista de remunerá-lo. Porque, na realidade, nenhum empresário pensa em remunerar bem o acionista. Todo empresário, ele pensa em se remunerar bem. E você acaba junto no mesmo barco, sendo bem remunerado também.